Agradecemos a participação do Dr. Jandir Fernandes e chamamos agora Paulo Januário da Silva Maia, que nos apresentará Nova Cefaz-Net, promovendo a gestão do conhecimento e inovação na Secretaria da Fazenda. Paulo Januário da Silva Maia foi o líder do projeto. Com a palavra, Paulo. Bom dia a todos. Eu fico muito preocupado em fazer a palestra depois do secretário Jurandir, que é uma responsabilidade muito grande, né? E também começa a questionar até algumas coisas que a gente implantou, se realmente estamos fazendo, estamos indo para o caminho certo, se não estamos fazendo um painel de ônibus, sendo que estão vindo aí novas tecnologias, novas inovações. Mas fico feliz também, porque a preocupação inicial que ele teve do que falar para um público que mexe com inovação há tanto tempo, eu também tive, e também fico feliz porque eu também fiquei feliz quando adquiri meu primeiro Winchester. Então, eu também sou dessa época, tive meu Winchester de 40K, então não é só a gente. Mas gestão do conhecimento e inovação, o que a gente tem que contribuir aqui dentro da Secretaria e dentro do Governo do Estado de São Paulo, é trazer um pouco da gestão de conhecimento e inovação para dentro da realidade do governo, dentro do âmbito do governo, dentro do âmbito de uma Secretaria de Estado. O que a gente pode fazer, o que foi feito lá, e mais do que mostrar a nossa iniciativa de portal, que eu também vou mostrar, qual o conhecimento adquirido nesse processo de implantação desse portal. Qual é aquele conhecimento tácito que, não só meu, mas da nossa equipe que trabalhou com esse projeto, o que a gente aprendeu nessa implantação. É nesse sentido que eu acho que a gente tem melhor para contribuir aqui nessa palestra de hoje. Eu vou fazer em pé, que eu acho que é melhor. Eu queria agradecer primeiramente a Guni pelo convite, os meus dirigentes da Cefaz, que me liberaram para falar um pouco da nossa experiência aqui. Espero que seja de bom grado, eu tenha contribuído para vocês. Bom, Nova Cefaz-Net, promovendo a gestão do conhecimento e inovação na Cefaz. O que seria essa Nova Cefaz-Net? O que a gente vai falar? Já foi muito. Na verdade, eu vou contar um pouco da história de como se deu esse processo, o que a gente encontrou, o que a gente mudou e, principalmente, como eu falei para vocês, quais foram as lições aprendidas durante esse processo, que eu acho que é o que vem mais a contribuir. Bom, conhecimento hoje. Essa figura aqui, talvez muitos de vocês lidam com ela. Será que a gente está atolado de informações, de conhecimento no dia a dia, com preocupações, problemas para resolver? E se a gente substituir, só um minutinho aqui, que eu vou ver se eu consigo aqui lidar com esse negócio. Cadê? Está ao contrário. Se a gente substituir essa pilha de papel aqui, talvez nem todos ainda tenhamos essa pilha de papel, se a gente substituir pela quantidade de e-mails que temos que ver, que responder, que verificar, será que perdemos tempos com isso? Acredito que sim, né? E será que eu aqui na minha área estou fazendo a mesma coisa que o meu vizinho aqui de outra área da empresa e eu não estou sabendo? E o pior que isso, esse vizinho aqui já resolveu o problema que eu tive aqui e não me contou. Eu acho que essa situação, muitos aqui lidam no dia a dia, né? Aqui também a questão da comunicação, do retrabalho. Será que fazemos retrabalho, temos retrabalho no nosso dia a dia da empresa? Uma situação aqui... eita, espera aí só um minutinho. Às vezes isso daqui acontece muito, né, gente? O cliente quer uma coisa simples e o que a gente oferece? Ele explica de uma determinada forma, o líder do projeto entende de outra, o pessoal de tecnologia complica um pouco mais ou facilita, e o projeto, a documentação zero, e o que a gente entrega aqui é uma solução sofisticada, muito mais do que ele pediu. É lógico que a gente tem que inserir nesse processo toda uma questão de qual é o planejamento estratégico da empresa, para onde queremos ir, e novas formas de realização de trabalho, processos de trabalho, né? Aqui também a questão da democratização do conhecimento, né? Os nossos usuários hoje estão diferentes.
pela palestra do professor Jurandir, a gente já viu, eles já estão muito mais exigentes, antigas soluções já não bastam para resolver os novos problemas. O usuário de hoje tem uma nova demanda e lida com outro tipo de tecnologia. Podemos perguntar, mas eu trabalho no governo do Estado, será que essa realidade vai vir para dentro do governo do Estado? Vem. Vem na forma dos nossos clientes, que é o público em geral, e vem nas formas dos novos funcionários, colaboradores, que trazem essa tecnologia, esse uso de tecnologia do seu convívio pessoal para dentro da organização. Então, nós, como gestores, temos que responder a isso tudo. Bom, então, gestão do conhecimento. Quando nos foi dado a liderança de um projeto, esse projeto aqui, DPG-04, que tem o famoso nome de implantar gestão do conhecimento na Cefaz, a primeira coisa que me veio foi o que de acha isso, gestão do conhecimento, e como eu vou conseguir implantar essa gestão do conhecimento num órgão público, numa secretaria de governo. Já tinha uma realidade aqui, interna, de várias iniciativas, principalmente que a gestão do conhecimento fazia parte do planejamento estratégico da Cefaz, dentro do objetivo estratégico de promover permanente alinhamento organizacional, desenvolvimento organizacional, refletido em algumas iniciativas do planejamento, aqui no plano de ação do planejamento estratégico. E também tivemos iniciativas aqui, esse business case de outro projeto anterior, uma experiência adquirida anteriormente, que com a publicação do decreto 53963, que institui a gestão de conhecimento no âmbito da esfera do governo estadual do Estado de São Paulo, veio dar todo o aporte institucional e político para que essa iniciativa acontecesse. Ou seja, apesar de estar no planejamento estratégico, com o decreto, isso teve uma força política muito maior. Isso tudo são variáveis internas, né? Então, que eu encontrei lá dentro. Aqui, externamente, tinha vários conceitos, ferramentas, funcionalidades que estavam sendo apresentadas no mundo lá fora, que provavelmente a gente teria que responder no nosso mundo interno aqui, através dessa iniciativa, desse projeto. Bom, isso posto, tínhamos a responsabilidade de implantar um projeto de implantar a gestão do conhecimento. Qual seria a principal premissa desse projeto que a gente identificou? Seria a disponibilização da informação com qualidade. O que significa isso? Informação adequada para a pessoa correta na hora certa. Se vocês verificarem a palestra do professor Jurandir, nada mais é do que ele falou também da preocupação. Esse deve ser o objetivo de todos nós, né? Independente de tecnologia, de ferramenta, esse é o objetivo de nós que mexemos com gestão do conhecimento e inovação, levando sempre a informação adequada para a pessoa correta na hora certa, seja para os nossos usuários internos, seja para o nosso público, que é o cidadão. Nesse sentido, para a gente conseguir cumprir essa premissa, a gente identificou que uma principal iniciativa para a promoção de gestão de conhecimento e inovação na organização, que atendesse essa premissa, seria a implantação de um portal corporativo, que seria a implantação da gestão de conhecimento e inovação apoiada por uma ferramenta. Diante disso, a gente tinha alguns desafios a vencer. O primeiro deles era como disponibilizar, integrar e garantir a constante atualização deste conteúdo, que era uma reclamação muito forte dos nossos usuários. O segundo desafio, como integrar e permitir a agilidade da comunicação, aumentando o seu alcance, visto que eu estou falando de um novo usuário, então a forma como eu me comunicava anteriormente com eles já não bastava. E o terceiro desafio muito importante, à medida que eu tenho disponibilizado mais informação na hora correta, no momento certo, eu preciso recuperar essa informação. Ou seja, como achar isso tudo aqui, no meio dessa bagunça toda, se eu quero uma informação. Esse deve ser algum dos cadernos lá do professor Jurandir, que ele disponibilizou lá, deve estar por aqui.
que seria esse portal Nova Cefasnet? Ele é um local único de acesso a toda a informação, serviço disponibilizado na web para o público interno da Cefaz, repositório único de informações, disponibilização de conteúdo web e documentos. Anteriormente, a gente tinha uma intranet que era só documento web, praticamente, e agora eu tenho a possibilidade também de guardar tanto conteúdo web como os documentos gerados pelas áreas, ter uma ferramenta de busca mais eficiente, acoplada à ferramenta que foi utilizada para o desenvolvimento desse portal. E o principal foco desse portal, que a gente identificou, a principal iniciativa para a promoção da gestão de conhecimento e inovação, não era só a implantação do portal, era o foco na descentralização de gestão de conteúdos. Ou seja, que a informação disponibilizada seja disponibilizada diretamente pelas áreas geradoras do conhecimento. Então, as próprias áreas usuárias responsáveis por manter, incluir, excluir aquele conhecimento, principalmente resolvendo um problema que a gente tinha de atualização de conteúdo. Esse processo só foi possível aqui, eu vou mostrar para vocês depois, a partir da instituição da governança do portal. O que seria isso? A instituição de responsabilidades. Quem faz o quê dentro desse portal, principalmente que na medida que eu descentralizo, eu preciso ter disciplina nesse processo. A gente descentralizou em mais de 100 administradores das diversas áreas. Isso em termos de governo, iniciativa pública, acredito que seja inédita. Essa governança do portal, o que seria? A gente tem a governança nos 3 níveis da administração. Nível estratégico, a gente tem a figura aqui do Comitê Estratégico do Portal, onde todos os representantes de todas as áreas, representantes do secretário, das coordenadorias que a gente tem e das empresas vinculadas, se reúnem geralmente cada 6 meses para discutir a estratégia do portal, que a estratégia da Cefaz se reflita na estratégia do portal. E temos aqui, nível de gestão, a figura do gestor do portal, nesse caso está para a nossa equipe lá, que seria transformar essa estratégia definida nas melhores iniciativas que seriam disponibilizadas nesse portal. E nível operacional, a descentralização do conteúdo a partir da gestão de conteúdo das áreas, os administradores das mais de 100 áreas, os aprovadores de conteúdo, os produtores de conteúdo. E dando suporte a todo esse processo, o suporte técnico da área de tecnologia de informação e editorial da assessoria de imprensa lá da Cefaz. Falar um pouquinho do projeto. O projeto DPG 04 teve início em agosto de 2008, término em dezembro de 2009. É 1 ano e meio, né, só para a intranet. E também a gente aproveitou para a implantação da internet. Estamos implantando a internet agora no mês de maio, também na mesma plataforma. A equipe do projeto contou com o apoio de todas as coordenadorias e teve o apoio externo de uma consultoria da FIA, da Terra Fora Consultores, que é especializada em gestão de conhecimento. A ferramenta de portal, de construção de portal e gestão de conteúdos que a gente utilizou foi o Microsoft SharePoint 2007, né, específico para isso. Na fase de levantamento, a gente teve mais de 100 entrevistas e levantamos mais de 700 necessidades de gestão de conhecimento e inovação apoiados por uma ferramenta, sempre levando em consideração isso. O que o pessoal queria que tivesse numa ferramenta de portal, na intranet, como que poderia ser disponibilizado esse conhecimento. A capacitação envolveu cerca de mais de 300 funcionários, capacitação ainda local, método tradicional. A gente vai utilizar agora a própria ferramenta para fazer ensino à distância. E envolveu também não somente uma nova ferramenta, mas a migração de todo o conteúdo anterior da intranet, onde tivemos mais de 2.000 páginas migradas de conteúdo para essa nova ferramenta. Entrou, então, o portal não entrou vazio, entrou já com todo esse conteúdo que já estava sendo utilizado pela casa. Vou falar agora um pouco sobre as potencialidades e apresentar algumas funcionalidades que já estão disponibilizadas nesse portal
e que poderiam ser ou vão ser disponibilizadas dependendo da necessidade lá da Cefaz. Bom, a primeira delas aqui, a gente tem a biblioteca de documentos. Como eu falei, esse portal permite conteúdo web como de documentos. Aqui a gente consegue disponibilizar todos os conteúdos das áreas e tem toda uma questão de controle de versão, eu recupero histórico de versões desse documento e assim por diante. Aqui também o mesmo, análogo ao documentos, a biblioteca de vídeos, a biblioteca de áudio, também eu armazeno documentos, vídeo e áudio. E aqui, muito importante, a biblioteca de imagens. Também aqui, numa única área, um repositório único, eu tenho todas as imagens. Por exemplo, se eu estou fazendo um evento que nem esse, a gente armazena aqui, não precisa mais buscar as fotos e tal. Aqui seria a tal da nuvem que o Jurandir falou, está aqui nas fotos de cada evento. E não só fotos, eu também tenho a questão de logotipo, e assim, que as pessoas possam utilizar e geralmente não sabem onde estão. Aqui uma outra funcionalidade disponibilizada, agenda de eventos, treinamentos e programação de determinada área. Aqui, essa agenda, se o usuário estiver na sua máquina no Outlook 2007, ela pode ser compartilhada com sua agenda pessoal, a agenda da área compartilhada com a agenda pessoal do funcionário. Aqui um exemplo de blog. Blog caracteriza pela postagem cronológicas dos posts, né? Então, qual que é o nosso esforço lá? Em vez de ficar trocando e-mails, que eu falei lá do retrabalho, lá, que é a quantidade de e-mails que a gente tem que ver, eu já tenho num único local aqui toda a informação necessária. Então, se eu quero saber alguma informação a respeito de um determinado tema, eu já venho aqui e pesquiso. Na ferramenta de busca, ele já traz essa ferramenta e está aqui. Não precisa ficar procurando nas determinadas caixas postais que a gente cria no nosso servidor de e-mail. Aqui, no caso, já foi um blog feito pela própria área usuária. Um usuário de um departamento fez um blog para tirar dúvidas na implantação da própria Cefaznet, ou seja, como consultar os integrantes da equipe de fiscalização, que anteriormente era de um jeito, mudou para outro jeito. Então, ele já fez um blog, a correção de problemas de acesso ao sistema na Cefaznet, na implantação do problema, como que corrigir isso daí. Então, o próprio usuário, isso não foi feito pela equipe de projeto, não. O próprio usuário fez esse blog, já implementando na ferramenta, a ferramenta de blog no portal. Oi. Então, esse blog aqui, no caso, tem um administrador que é da área, né? Então, ele é o responsável pelo blog. Ele responde essa dúvida. Dependendo do nível de questão que você tem, a gente tem outros blogs nas outras áreas. No nível geral da Cefaznet, tem, pela governança que eu mostrei lá, a gestão do portal, é responsável por um blog de gestão de conhecimento e inovação que responde dúvidas para toda a casa a respeito desse assunto. Aqui uma funcionalidade que a gente não implementou, mas achei interessante trazer para vocês, que, na verdade, a gente não implementou não por causa da ferramenta, mas porque a gente acredita que a gente ainda precisa de maturidade nesse processo para implementar um blog de especialistas. O que seria isso? É o pronunciamento dos nossos gestores, da alta administração, dos nossos diretores, coordenadores, comunicando direto com o seu público, ou seja, eliminando intermediários nesse processo. A informação chega direto. Se é um blog do secretário, por exemplo, é a palavra do secretário que está sendo dita aqui. Então, facilitando a capilaridade da informação. Só que tem a questão, que eu vou falar até mais para frente, que a gente tem ainda um paradigma a vencer aqui, porque blog supõe comentários. Então, não existe blog sem comentários, não tem o porquê. Então, se eu faço um blog do secretário, eles têm que estar preparados para receber o comentário desse blog. Então, geralmente, não sei se está, mas é essa a ferramenta, né?
Aqui é um caso interessante de uma empresa, de um congresso que eu fui, de uma empresa de mineração lá de Minas Gerais, que eles fizeram uma área específica para blogs. Todos os blogs da empresa estavam aqui e eles fazem, dividem esses blogs por temas específicos, temas estratégicos. Então, cada um dessas figurinhas aqui é um blog por temas estratégicos. Por exemplo, crescimento sustentável, excelência operacional, excelência em gestão. São esses 3 temas que eles primeiramente implantaram. E aqui o responsável do blog. Se a gente for transpor isso para a nossa realidade do mundo externo, esse responsável do blog nada mais é que o blogueiro. Quem é o blogueiro? É o especialista de determinado assunto. Então, a figura do blogueiro sendo transposta para o mundo corporativo aqui. E aqui também muito interessante, livre acesso para comentários. Qualquer pessoa poderá comentar sobre os assuntos em discussão. Há conteúdos impróprios, o que acontece? É resolvido pela governança. A pessoa publica, depois tem alguém responsável que verifica isso daí, depois exclui e informa por que excluiu. Então, não tem aquela questão de moderação prévia, ou seja, todo comentário passar primeiro para um moderador. Não é isso. A pessoa publica e depois, se tiver conteúdo impróprio, é deletado. Aqui, o nosso fórum de discussão que eu falei da gestão de conhecimento, análogo ao anterior blog, é um fórum específico para um tema específico, as pessoas utilizando a ferramenta já para tirar suas dúvidas. Aqui, isso é muito interessante. Página Wiki, né? Wiki vem da Wikipedia, que permite a edição de textos colaborativos. O Wiki, na verdade, foi um grande desafio lá para nós, porque as pessoas não estão acostumadas, muitos, a fazerem textos colaborativos, utilizar o Wiki para a produção de textos. Então, a gente teve uma iniciativa disponibilizada no próprio portal, que é a instituição do Prêmio Cefaz de Inovação. É um prêmio que foi instituído agora na Secretaria da Fazenda, premiando as melhores iniciativas de inovação. E o próprio portal concorreu com essa iniciativa da implantação da Cefaznet. Então, tinha que fazer um relatório descritivo para concorrer sobre esse tema. A gente fez todo o relatório através de Wiki, onde a própria equipe colaborou na confecção do relatório. E essa iniciativa do Prêmio Cefaz, essa própria iniciativa está disponibilizada no portal. Toda ela disponibilizada, depois as melhores iniciativas vão ser publicadas, vai ter blog para as pessoas que concorreram ao prêmio se comunicarem. Então, esse é um tipo de coisa que a gente, quando fez aqui o projeto, nem sonhava que ia ter. Então, já foi uma primeira iniciativa de utilização da ferramenta. Aqui, a questão de lista de tarefas, durante a fase do projeto, também semelhante ao Project, eu controlava as tarefas de implantação do projeto. Aqui é uma questão de mural de recados e avisos, né, que serve para comunicação rápida de determinada área. Não é uma comunicação só da corporação, na página inicial. Cada área pode fazer o seu comunicado, que é dar aquela informação, aquela diretriz daquele dia para o seu público e ela faz diretamente na sua área. Aqui a questão da enquete, pesquisas, né? Também muito fácil de utilizar, de você lançar uma pesquisa, uma enquete de perguntas, e você, interessante aqui, que você faz fácil, né? Quando eu falo você, os administradores das áreas, e os resultados mapeados aqui graficamente, rapidamente você tem o resultado dessa pesquisa. Alerta também a questão, vem muito de encontro que o professor Jurandir falou, eu não preciso mais sair procurando o ônibus vai ser, o horário do ônibus que me interessa vai ser avisado para mim. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho um conteúdo de interesse, algum conteúdo que me interessa na Cefaznet, eu já cadastro um alerta e esse conteúdo, quando foi alterado, incluído, excluído, alguma coisa, automaticamente me é informado. Aqui a questão da lista de contatos, com informações atualizadas de ramais, foto de quem é quem aqui.
já para a gente partir para uma primeira iniciativa aí de redes sociais, a gente caminhar para isso daí. Agora eu vou falar da evolução, né? O que a gente encontrou e onde a gente chegou. Vou mostrar o produto para vocês, falar sobre a evolução da nova Cefasnet. Essa foi a primeira versão que a gente encontrou lá na Secretaria da Fazenda. Então, se vocês observarem, era praticamente textual, plataforma HTML. O conteúdo dela, o que era? Era praticamente só notícias e acesso a alguns sistemas, né? Era centralizada a sua edição no Departamento de Tecnologia de Informação. Tudo que você queria publicar, você teria que pedir para o Departamento de Tecnologia de Informação, porque não era fácil. Você teria que programar, entender de HTML e assim por diante. Aqui já foi a primeira reestruturação dentro já das atividades do projeto. A gente começou em agosto de 2008, aconteceu em fevereiro de 2009, só que ainda utilizando HTML, não utilizando o SharePoint que a gente falou. A gente fez uma mudança de layout, né, se vocês observaram, e já implantamos a primeira filosofia que a gente queria mudar aqui, uma organização da informação. Então, teve uma mudança de layout, uma organização da informação, e já publicamos isso aí, já informamos o pessoal como sendo a primeira iniciativa de percepção da mudança. Ou seja, pessoal, estamos mudando a intranet, essa é a primeira mudança, vai vir mais mudança por aí. Essa é a nova Cefasnet, né? Vocês observarem, a gente teve mudança de layout, mudança de organização da informação. A partir de agora, no menu de primeiro nível, a gente não tem mais aquela questão de departamentos. A gente tem os assuntos e temas de interesse do público interno. Aqui uma parte de notícias ainda, com disponibilização de foto. Notícias das regionais, já feita diretamente pelas regionais. Todo mundo aqui publica notícia, não precisa mais pedir para ninguém. Área de destaques, e também temos algumas funcionalidades de colaboração que a gente pode disponibilizar, fóruns, wikis e assim por diante, que eu vou mostrar. Aqui a página, o menu de segundo nível, dentro do institucional, são as páginas das áreas, onde eu tenho informação sobre as áreas, e aqui é a informação pública das áreas, né? A lista de contatos dela, organogramas, comunicados também editados direto pelas áreas, os eventos, aqui aquela parte de agenda que eu falei, e aqui uma parte que eu vou mostrar, que eu tenho a possibilidade de um acesso restrito daquela área. Somente os funcionários daquela área têm acesso a esse acesso restrito. Aqui é um exemplo da área restrita de gestão do conhecimento. E nessa área restrita é que a gente disponibilizou a maioria das funcionalidades de Web 2.0, que permite a colaboração entre os usuários. Blogs, fóruns, wikis, minhas tarefas, os eventos, aquele mural de recados, a lista de contatos que a gente falou. E esse corpo aqui, esse aqui, na verdade, é um blog. Aqui uma iniciativa já pós-implantação, que a gente está trabalhando com isso no momento, é muito interessante. A ferramenta permite você ter um escritório centralizado de projetos. Então, a gente vai ter uma central de projetos aqui mostrando todo o portfólio de projetos para os líderes de projetos e também para a alta administração, mostrando como que está o andamento de cada projeto, já com as funcionalidades aqui do lado acopladas também, aquela biblioteca de documentos, etc. E aqui a página de cada projeto. A hora que eu clico lá no central de portfólio, eu abro detalhes de cada projeto, documentos do projeto, calendários, agendas, e aquele portfólio permite a otimização de recursos. Eu vejo quem que está em determinado projeto, quando fulano de tal vai acabar o projeto, se ele pode começar em outro, uma administração centralizada de projetos. Bom, aqui acredito que é o que eu mais tenho a contribuir na apresentação, que é o que realmente a gente aprendeu com isso tudo, qual o conhecimento gerado que a gente gostaria de compartilhar com vocês, principalmente se tratando de órgãos de secretaria de governo e órgãos da esfera pública. Bom, primeira coisa, ferramenta. Todo mundo fala de ferramenta, né? Ela é importante? Eu diria que é essencial. Não só importante. Sem uma ferramenta que permite essa descentralização de conteúdo,
Você não consegue fazer isso daí. Ah, mas eu tenho que comprar o SharePoint? Não necessariamente você precisa comprar. Tem outras ferramentas de mercado. O Álvaro, o Gregório vai falar disso. Tem ferramentas livres. E também tem aquela questão que o Jurandir falou. Hoje em dia você não precisa mais comprar, você pode pegar na nuvem, né, aquela ferramenta. É, então, essencial, é importante, requer, pelo menos para nós, foi um alto investimento, né? Mas isso daqui é muito importante, não é tudo. Ela não é tudo. A ferramenta não vai andar sozinha. Ainda, graças a Deus, a gente ainda precisa e muito das pessoas. Quem faz a ferramenta andar são as pessoas, né? E aqui, acho que quando vocês forem escolher uma ferramenta, a principal característica que vocês têm que analisar é como ela é fácil de utilizar ou não. Vocês vão ter muito ganho dependendo dessa facilidade ou não de utilização. E mesmo assim, eu vou mostrar depois, a utilização não é tão quanto que você esperava que ia ser, né? Você sempre, o usuário sempre tem uma barreira inicial para lidar com uma nova cultura, mudar sua cultura, lidar com uma nova ferramenta. Então, essa é a questão da ferramenta. Apoio externo, as famosas consultorias, né? Será que é necessário ter apoio externo? É um processo que facilita, é facilitador. Principalmente na medida que agrega conhecimento externo dentro da sua organização. Isso é muito válido. Mas ainda tem uma questão do alto custo disso daí. É a questão de se resolver, buscar parcerias e assim por diante. Só que o que eu queria falar é que a qualidade desse processo depende muito mais da equipe interna do que externa. Quem gerencia esse processo é a equipe interna. E a gente tem que ter sempre em mente a transferência desse conhecimento. Porque muitas vezes a gente pensa que vai ser transferido e quando você vai ver, eles foram embora e a gente ainda não sabe daquele conhecimento. Então, a questão aqui muito interessante que tem que ter um suporte após a implantação. A gente que lida da esfera pública aí, a hora que for fazer os nossos contratos, termos digitais, temos que ter muito cuidado com essa questão de suporte. Temos que incluir isso nos termos de referência que a gente faz para a contratação de consultoria. Customização, que seria o quê? Eu pegar a ferramenta, eu peguei o SharePoint lá e vou adaptar às minhas necessidades. Não vou pegar e implantar um SharePoint do zero, não. Vou customizar isso daí. Só que eu diria que o necessário é o mínimo possível. Por quê? Facilita na manutenção. Quanto mais você customiza, mais complicado é para você dar manutenção. Por quê? Porque você já está fazendo uma coisa fora, out of the box, né? Não é mais de acordo com que veio a ferramenta. E o mais interessante disso daí, eu diria, por que o mínimo possível? Porque às vezes você faz um projeto muito grande, muito complexo, e você dá para as pessoas utilizarem, e elas não utilizam de acordo com o que você queria. Então, o que você faz? Você modulariza isso daí, faz uma funcionalidade, entrega para o usuário, ele com certeza vai dar sugestão de mudança. A partir daí, você customiza mais. Então, a primeira versão simples, o usuário provavelmente vai dar uma sugestão de mudança, você acata várias sugestões, não só de um usuário só, mas de várias áreas, verifica o que funcionou em uma área, em outra, e outra não, e faz a sua versão final. Eu acho que esse processo é mais enriquecedor. Opa. Eu pulei um? Não. Resultados, muito importante. A gente verificou aqui, na verdade, a gente descentralizou, mas as pessoas não têm muito tempo para colaborar, para participar. Cerca de 5% a 20% só dos usuários estão disponíveis. E, às vezes, nem é aquele usuário que deveria colaborar. Como que a gente vai aumentar isso daí, que a gente espera aumentar e está aumentando? Você dá resultados parciais. Você dá uma ferramenta que aquele usuário realmente vai utilizar e ele vai enxergar naquela ferramenta não só um trabalho a mais, mas uma solução para os seus problemas, né? Isso daí é um processo contínuo. Você tem que fazer esse acompanhamento contínuo, principalmente o que eu falei, que o principal não é a ferramenta, mas sim as pessoas.
Então, você tem que fazer esse processo continuamente com as pessoas. Você tem que ir lá como se fosse um tutor mesmo, com as pessoas chaves, para promover esse compartilhamento do conhecimento entre elas. E aqui uma questão assim muito interessante a respeito de resultados, que hoje em dia a gente tem muito indicadores de acesso, número de páginas, número de visitantes únicos e assim por diante. Isso é interessante, mas quando a gente está falando da importância do conhecimento, da inovação, que é a disponibilização de conteúdo, como que a gente vai medir isso daí? Não tem muito assim ainda práticas de como medir o quanto foi compartilhado, o quanto aquele conteúdo nos ajudou a resolver um problema que não estava com esse acesso à informação anteriormente. A partir da disponibilização daquele conteúdo, você resolveu um problema seu. Então, e, principalmente, isso vai ser perguntado para os seus gestores, para quem você está fazendo o projeto. Para a sua alta administração vai perguntar isso daí. E você vai falar, mas ele ganhou, mas como que eu meço isso daí? Essa é uma questão muito séria que a gente tem que caminhar muito nisso daí. Aqui é governança. Eu acho que é uma das coisas principais de todo o processo. Ela é necessária. Ela tem que ter o apoio da alta administração, seja o seu secretário, a diretoria tem que apoiar, e eu diria não só eles, não só da alta, como da média administração. Não adianta só a alta administração apoiar e passar para a média administração, para a gerência, e o seu secretário e dirigentes não tem muito tempo para ficar verificando se isso daqui está funcionando ou não. Quem vai fazer funcionar é a média gerência mesmo. E a média gerência não incorporar isso daí. Então, esse é um problema sério que a gente tem na administração pública. E outra coisa, ela tem que ser formal. Não basta ter só a intenção, não. Você tem que formalizar, principalmente se tratando de administração pública. Para vocês terem ideia, a gente levou 1 ano para conseguir normatizar e publicar a nossa governança. Foi por reuniões, várias versões, até a gente ter a resolução. Tivemos 2 resoluções de secretário, a 7980, que instituiu a governança do portal. E aqui é um problema sério também, mudança organizacional. Se eu estou falando de governança que lida com comitê estratégico, gestor e operacional, muitas vezes, essa estrutura que a gente definiu na governança vai de encontro com a estrutura formal da administração pública. Ou seja, você tem que fazer atividades que, muitas vezes, você não tem que se reportar ao seu chefe. Você está fazendo uma atividade para o portal, para o bem do conhecimento, gestão do conhecimento e inovação. E seu chefe, muitas vezes, não vai entender isso daí. Ele quer que você reporte tudo que você está fazendo para ele e, às vezes, até pedir bênção mesmo, pedir autorização. Mas eu tenho acesso ao secretário, eu sou membro do comitê, não interessa, mas eu sou seu chefe. Então, esse é um problema que vocês vão ter. Na medida possível, a gente está contornando isso daí, fazendo as 2 coisas, né? A gente tem um acesso, mas antes a gente informa o chefe, chefe, estou indo lá falar com o secretário, tá bom? Tá bom, então você vai. Então, e você tem que estar, na verdade, você tem que estar muito bem, tecnicamente, você tem que estar muito bem posicionado, fundamentado para fazer isso daí. E outra coisa aqui é a dificuldade operacional. Não é fácil de implementar justamente por essas questões. Você tem que sempre, é uma organização horizontal e você sempre tem que fazer ela funcionar. Não basta você só ter o comitê estratégico definido por resolução, ele tem que funcionar. Você tem que convocar reunião. Você tem que fazer isso daqui andar. Tá? Agora o principal, que eu falei antes, são as pessoas. Quem vai alimentar isso daí tudo, engrenado, dar sucesso a essa engrenagem, são as pessoas. E aqui envolve uma questão de conflito entre a cultura pessoal de cada um e a cultura da organização. Mudar a cultura não é fácil, né? Eu acho que um caminho menos traumático que a gente tem é a questão de você dar resultados parciais gradativos e de boa utilização para aquela pessoa.
Se a pessoa sentir que aquilo que você está querendo implantar vai trazer resultados, vai fazer que ela não trabalhe mesmo, mas trabalhe de uma forma mais eficiente, ela provavelmente vai adotar aquela tecnologia, aquela solução. E uma outra dica interessante é comece com aqueles disseminadores de tecnologia, de conhecimento que você identifica na sua empresa. A pessoa vê o vizinho do lado fazendo e viu que ele faz direito e de uma melhor forma, mais eficiente, ela começa a adotar também. Um outro problema que a gente tem aqui, a questão do alinhamento das expectativas, ou seja, o que o usuário realmente queria, o que ele demanda para você, que pode ser diferente do que ele estava esperando, e o que você está ofertando para ele. Então, aqui você minimiza isso a partir daquelas entregas parciais que eu falei. Entrega uma funcionalidade, dá para ele utilizar, e a partir daí você verifica se realmente era aquilo que ele estava querendo. Isso posto, finalizando, né? Então, o portal Nova Cefaznet, como a principal ferramenta para promoção da gestão de conhecimento e inovação na Cefaz, apoiados por uma ferramenta, mas a ferramenta não é tudo, como eu falei, focado na descentralização de conteúdo, institucionalizado a partir da governança, e também com a disponibilização de ferramentas do Web 2.0, que estimulam a colaboração e a comunicação entre os usuários. Mas isso é só um começo, na verdade, né? Porque, na verdade, esse é um processo contínuo, todos nós, é um bom início de trabalho, porque acho que o nosso trabalho realmente começa a partir da disponibilização da ferramenta. Era isso que eu queria falar para vocês, a gente está à disposição nesses e-mails aqui, e se alguém tiver uma pergunta, estou à disposição também. Paulo, muito boa apresentação, viu? Parabéns. Minha pergunta é a seguinte, eu não vi nos seus slides, quando você mostra o portal, os ícones de acessibilidade para baixa visão e cego. Você teve essa preocupação no projeto de fazer a acessibilização das páginas? Alô? Olha, a gente está falando aí de iniciativa interna ainda, né? A gente não está falando de internet. É uma preocupação, mas, na verdade, a gente teve que adaptar, porque a gente teve o apoio da consultoria, na verdade, Terra Fora, né? E eles são especialistas nesse assunto. A gente teve que adaptar. A versão inicial, a gente não teve essa preocupação, não, mas a gente teve que adaptar isso daí no site, principalmente. Na intranet, a gente não implantou nada, não. Mas é importante adaptar na internet, porque, na intranet também, porque hoje é uma realidade, né? Hoje é uma ressignificação da pessoa com deficiência dentro dos quadros da empresa, né? De todas as empresas do Estado, de todas as secretarias, né? Então, hoje o empregado faz parte, o empregado com deficiência faz parte disso, né? É uma realidade. Com certeza. Obrigado. Não, obrigado pela sugestão. Mais alguma? Mauro, faz um geral. Eu queria... Então, o próximo passo, na verdade, é o último slide aí que eu falei para vocês. Na verdade, a gente está iniciando o nosso trabalho. A gente tem plena consciência que a gente implementou somente uma ferramenta que proporcionasse condições para essa gestão do conhecimento e inovação. O próximo passo, na verdade, o que a gente fez? A gente já fez uma reformulação dessa intranet que eu mostrei para vocês, já a partir da demanda dos usuários, da utilização desses usuários e da demanda também do comitê estratégico, a gente já fez uma reformulação da intranet. A gente vai ter o lançamento da internet, mas o próximo passo é o principal, que a gente acredita que seria o acompanhamento diário não, acompanhamento mais perto das áreas. A gente prevê a realização de workshops, realmente a gente ir nas pontas e verificar quais são a melhor forma da gente dispor desse conteúdo, de disponibilizar esse conteúdo, compartilhar, quais são as iniciativas interessantes. E a gente previu até nessa nova versão
um espaço de melhores práticas da Cefasnet. A gente dá destaque a isso daí. Ou seja, a partir do momento que você dá destaque nas melhores práticas, estimula os outros também fazerem aquela prática. Paulo, eu não sei se eu entendi, desculpa, se eu ouvi direito. Dentro da Cefasnet, dentro da intranet, você tem uma área de conteúdo restrito. E o que tem nesses conteúdos restritos? Então, conteúdo restrito é todo conteúdo que é restrito a determinada área, na verdade. Se você tem, desde biblioteca de documentos, todas aquelas funcionalidades que eu posso ter na pública, eu posso ter na restrita. A única diferença é que o acesso é diferente. Mas as ferramentas de colaboração, wikis, blogs, documentos da área, por exemplo, a gente começou aquela área de projetos que eu mostrei, começou como uma área restrita que eu te mostrei anteriormente. E a gente verificou que começava a se repetir essa área restrita em várias áreas dentro da Cefaz. O que a gente fez? A gente fez um novo template específico para projetos, no caso. As áreas de projetos estavam utilizando a área restrita como gerenciamento dos seus projetos, onde elas tinham os calendários do projeto, os documentos do projeto, as atas de reunião e assim por diante. Então, a área restrita é conteúdo específico de cada área. Tá? Daí tem aquela questão também, até que ponto, porque as pessoas, se você verificar, quando você implanta um portal desse nível, a tendência inicial delas é criar várias áreas restritas, ou seja, ela ainda tem a tendência de não compartilhar o conhecimento. Então, esse processo de criação de área restrita foi centralizado lá na equipe de gestão do portal. Para a pessoa criar uma área restrita, ela precisa solicitar essa área restrita. A gente analisa algumas variáveis lá, até se é realmente necessário, se realmente não tem uma outra área restrita, ou se aquela informação não deveria ser pública, e cria essa área restrita. Não sei se eu respondi. Exatamente esse é o ponto. As ferramentas de colaboração estão numa área restrita. Não, mas eu tenho essas ferramentas de colaboração fora dessa área restrita? Também tem. Isso foi uma estratégia assim, do projeto, na verdade. Por que na área restrita? Porque quando a gente foi implementar, a primeira versão que a gente tentou implementar, a gente tinha uma barra de ferramentas com todas essas ferramentas de colaboração logo de cara público. Só que os nossos dirigentes entendiam que o nosso público não estava maduro o suficiente para utilizar essas ferramentas. Então, eles não sabiam o que era blog, não sabiam o que era wiki, não sabiam utilizar, não viam utilidade na utilização dessas ferramentas. Então, o que a gente fez? Pôs para a área pública, pôs para a área restrita. Primeiro utilizando numa área restrita para depois utilizar na área pública. Na área pública a gente tem aquela agenda de calendários, a gente pode fazer também fóruns, tá? Não temos wiki e blogs não temos na área pública, mas o resto a gente tem. Está amadurecendo. Paulo, eu sou Hamilton da FURP, Laboratório Farmacêutico, e com esse tempo de implantação, já foi possível vocês relacionar as ações com o aumento da produtividade? E se foi possível mensurar esse aumento de produtividade nos processos? Não, a gente ainda não tem esses números. A gente tem, assim, a gente sabe que o número de acessos, que nem eu falei para você, o número de acessos a gente tem aumentado significativamente. A gente passou de 40 mil visitas para 60 e já estamos na faixa de 80 diário. Passamos de 6 mil usuários únicos para já 8 mil, quase chegando em 9 mil. Então, isso a gente tem. Só que, como a gente fez essa reformulação, a gente teve alguns problemas ainda. O que a gente acreditava que seria utilizável, as pessoas utilizaram mais algumas coisas e outro menos, a gente fez essa reformulação que seria dar uma melhor organização de toda a Cefasnet para todo mundo, e a partir daí a gente fazer esse trabalho de campo que a gente vai fazer, ou esses workshops, e aí identificar essas melhores práticas e melhores utilização, quanto que estaria ganhando, é nesse sentido que a gente vai fazer, é no próximo passo. Agradecemos muito a sua